Extra, extra! Com sensação térmica de 43,1 graus Celsius, no Rio de Janeiro, trilhos de trem dilatam e interrompem viagens. Eu não sei vocês, viu? Mas eu não acreditava muito nos efeitos de fenômenos térmicos no dia a dia. Ou melhor, eu não conseguia visualizar com tanta clareza como eles podem afetar o nosso cotidiano e estão presentes a todo momento. No caso da notícia, estamos falando do fenômeno da dilatação térmica. Os trilhos receberam energia e realizaram trabalhos, ou seja, gastaram a energia que receberam, aumentando uma de suas dimensões originais e comprometendo sua estrutura. Lembrando que o calor representa uma troca de energia térmica de um material com maior temperatura para outro de menor temperatura. Ou seja, o corpo de maior temperatura transfere energia térmica para o de menor temperatura. Isso porque a tendência de um objeto quente é ter um maior volume, porque as moléculas desse objeto irão vibrar mais. Quanto mais movimento de vibração, mais espaço você precisa. Imagina só, você com seus amigos em um determinado espaço, paradinhos ali. Agora pense se vocês estivessem dançando freneticamente, vocês iriam precisar de mais espaço para não esbarrar uns nos outros, não é não? Pois então, a mesma coisa acontece com as moléculas dos materiais. Falando nisso, é necessário reforçar que cada material se comporta de maneira diferente quando é exposto ao calor. Alguns dilatam mais e outros dilatam menos. Por isso, dizemos que cada substância tem seu próprio coeficiente de dilatação que pode ser definido, de 3 formas. Coeficiente de dilatação linear, que está relacionado com a dilatação apenas em uma dimensão, o comprimento. Vamos citar um exemplo aqui. A dilatação de um trilho de um trem. Coeficiente de dilatação superficial, relacionado com a dilatação em 2 dimensões, o comprimento e a largura. Bora para um exemplo. Dilatação de uma placa de metal. E, por fim, o coeficiente de dilatação volumétrica, relacionado com a dilatação em 3 dimensões, comprimento, largura e altura. Quer um exemplo? A dilatação de um cubo de metal. Matematicamente, a fórmula da dilatação térmica é a seguinte. Variação do comprimento do objeto é igual ao seu comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação do material vezes a variação da temperatura. Na fórmula, devemos considerar que ΔL é a variação de comprimento, L0 é o comprimento inicial, C é o coeficiente de dilatação e ΔT é a variação da temperatura. Lembrando que variação significa subtrair o valor final pelo valor inicial, ou seja, quando falamos em variação do comprimento, se trata do comprimento final, indicado por LF, menos o comprimento inicial, indicado por L0. E quando falamos em variação da temperatura, se trata da temperatura final, indicada por TF, menos a temperatura inicial, indicada por T0. Agora vamos considerar um exemplo para compreender na prática o que significa toda essa fórmula e sua aplicação. Considere uma barra de ferro com 2 metros de comprimento a uma temperatura de 20 graus Celsius. Após passar várias horas debaixo do sol, a sua temperatura foi elevada para 40 graus Celsius. Sabendo que o ferro tem um coeficiente de dilatação linear igual a 1,2 vezes 10 elevado a menos 5 graus Celsius elevado a menos 1, vamos calcular então o aumento do comprimento dessa barra, sabendo, claro, que esse fenômeno acontece devido à variação que houve na temperatura. Anotando os dados, temos que o comprimento inicial, indicado por L0, é igual a 2 metros. O coeficiente de dilatação linear, indicado por C, é igual a 1,2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. E a variação da temperatura, indicada por ΔT, é igual a 20 graus Celsius, pois calculando a temperatura final menos a inicial, temos 40 graus Celsius, que é a temperatura final, menos 20 graus Celsius, que é a temperatura inicial, cuja subtração dá 20 graus Celsius. Sabendo que precisamos encontrar o aumento do comprimento de uma barra de ferro, então iremos calcular a dilatação linear dessa barra, pois nesse caso a dilatação ocorreu em apenas uma dimensão. Jogando os dados informados da fórmula de dilatação linear, temos ΔL é igual a 2 vezes 1,2 multiplicado por 10 elevado a menos 5 vezes 20.
Fazendo as multiplicações de 2 vezes 1,2 vezes 20, chegamos no seguinte resultado: 48 vezes 10 elevado a menos 5. Desta forma, descobrimos que o aumento do comprimento dessa barra de ferro será de 48 vezes 10 a menos 5 metros, que equivale a aproximadamente 0,00048 metros ou 0,48 milímetros. Isso significa que o calor ou a condição térmica sobre os trilhos de ferro proporcionou uma dilatação de quase meio milímetro na barra. Pode não parecer muito, mas quando juntamos os fatores de alta velocidade de um trem, o peso dos passageiros e as chances de acontecer um acidente, dá para entender por que as operacionalidades dos trens do Rio de Janeiro foram interrompidas devido à dilatação dos trilhos, como vimos na reportagem. Normalmente, os trilhos dos trens são feitos de metal e, por conta disso, eles têm um alto coeficiente de dilatação, ou seja, dilatam muito em temperaturas elevadas. Essa dilatação acaba fazendo com que os trilhos se curvem, podendo provocar acidentes caso os trechos comprometidos das linhas de trem não sejam barrados. Como forma de prevenção, são deixados espaços entre as juntas dos trilhos, com a intenção de amenizar os efeitos da dilatação linear destes, as chamadas juntas de dilatação. Olá, que bom ter você por aqui assistindo mais um vídeo do nosso canal. Se você ainda não é inscrito, corra lá e inscreva-se, clicando no botãozinho vermelho que aparece aqui na tela. Ative também o sininho e dê o seu like, pois ao deixar o seu joinha, outras pessoas também terão a oportunidade de conhecer o nosso trabalho. Então, até a próxima!